Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman trazendo para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, as principais notícias do dia e uma sexta-feira de bastante tensão no Brasil. Manifestações espalhadas por diversos estados brasileiros, manifestações que foram chamadas pelos sindicatos ligados ao PT, em especial a CUT. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em Belo Horizonte, teve enfrentamento entre os manifestantes, mais especificamente entre aqueles que causaram vandalismo e a polícia. Eu trago para você os detalhes já já. Tudo bem? Vamos lá, as principais notícias do dia hoje. É uma sexta-feira de caos na maioria das cidades brasileiras por conta de uma suposta greve geral que foi chamada para trazer aqueles descontentes com as reformas discutidas pelo governo, votadas no Congresso, as reformas trabalhista e também da Previdência. Na verdade, isso é só um pano de fundo, essa grande manifestação chamada de greve geral, que nem é tão grande assim, mas muito barulhenta, foi chamada pela turma da CUT, que nós todos sabemos, quem acompanha a política, é ligada ao PT, ao partido de Dilma e Lula, ao Partido dos Trabalhadores. Então a CUT, outros sindicatos ligados aí aos professores, sindicatos ligados a outras categorias de servidores públicos, acabaram chamando essa manifestação. Alguns brasileiros aí descontentes com as reformas, tanto trabalhista quanto previdenciária, entraram de gaiato, e engrossaram um pouquinho esse coro aí dos descontentes. Algumas prefeituras estão dando exemplo e estão não só trabalhando, quanto os prefeitos determinaram o corte do ponto daquele servidor público que aderir a uma greve, que na verdade não é greve, porque não tem uma reivindicação de categoria nenhuma. É pura e simplesmente um bando de gente que resolveu tomar as ruas aí do Brasil para atrapalhar a vida de quem trabalha, de quem precisa viajar, de quem precisa deixar os filhos na escola. Então, em relação à educação municipal, na maioria, municipal e estadual, na maioria das cidades, está tudo paralisado. Em algumas cidades, parte do transporte foi paralisada. Em São Paulo, por exemplo, parte do transporte foi paralisada, tanto de metrô quanto de ônibus. Já houve a determinação para que o ponto dessas pessoas que pararam seja cortado, quer dizer, não vão receber pelo dia paralisado. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Os aeroportos até continuam funcionando quase que normalmente, porque eles estão funcionando, mas houve algumas manifestações pontuais dentro de aeroportos, como no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nesse momento, eu estou no Nordeste. No Nordeste também houve paralisação em diversas cidades, mas onde eu estou nesse momento, Parnaíba, que fica próximo de Teresina, é litoral do Piauí. Por aqui não teve greve, não teve paralisação, o município funciona normalmente, a prefeitura funciona normalmente. Eu estive lá inclusive para receber uma homenagem, uma medalha do mérito municipal. E em São Paulo, João Dória tomou a mesma atitude, chamou os servidores para furarem a greve, para não participar dessa greve de jeito nenhum, deixou à disposição transporte através de aplicativos para esses servidores, uma vez que os ônibus iriam paralisaram, a maioria dos motoristas pararam de trabalhar, o sindicato mesmo impediu, então mesmo aqueles que queriam foram impedidos pelo sindicato, mas ainda assim a cidade está funcionando. Aliás, esses supostos manifestantes, que na verdade são vândalos, porque atearam fogo em pneus, fecharam rodovias, quebraram bens públicos, 16 pessoas foram presas em São Paulo por conta do vandalismo. Então, essa gente toda tentou inclusive impedir o prefeito de São Paulo de chegar até a prefeitura. Mas a polícia está aí para isso, Em alguns estados a polícia teve que usar bombas de gás lacrimogênio, teve que usar bala de borracha. Em São Paulo mesmo, no começo da tarde, houve um enfrentamento aí entre alguns manifestantes. Parecia que a coisa estava mais tranquila, mas de repente, alguns sindicalistas mais raivosos começaram a enfrentar a polícia. A polícia usou uma bomba de gás para dispersar. E no Distrito Federal também houve muito barulho, quer dizer, o número de pessoas não é muito grande, mas a violência com que essas pessoas fazem a suposta manifestação, essa greve, e muitas vezes usando materiais perigosos. Por exemplo, no Distrito Federal a polícia fez revista, encontrou até flechas, encontrou paus, pedras, flechas, canivetes, quer dizer, instrumentos que poderiam machucar uma outra pessoa. Ninguém vai para uma manifestação armado,
com uma flecha, com um canivete, com uma arma, né, de fogo ou não, simplesmente para brincar, né? É claro que a intenção é machucar alguém. Então o Brasil está semi-paralisado hoje. A parte do Brasil que quer trabalhar, uma parte foi impedida, justamente porque houve muitos bloqueios em rodovias. Aqui mesmo onde eu estou nesse momento, um grupo, né, saía de uma cidade próxima para chegar aqui, mas houve tumulto nas pontes e nas ligações, né, das estradas. Então quem queria acessar o aeroporto, muitas vezes o aeroporto estava aberto, funcionando normalmente, mas havia bloqueio nas estradas, impedindo as pessoas de chegar até os seus locais para viagem, trabalho, impedindo o deslocamento, o que inclusive é um desrespeito flagrante à Constituição Federal, ao direito de ir e vir, né? Eu avisei para quem acompanha os meus canais, para você que acompanha as minhas redes sociais, que essa greve, né, que veio sob o manto de um protesto contra as reformas, nada tem a ver de protesto contra reforma nenhuma, né? As pessoas que estão ali são as pessoas do Volta Lula, as pessoas da CUT, as pessoas do PT, as pessoas dos sindicatos ligados à CUT, né? A CUT é essa grande central, chamada de Central Única dos Trabalhadores, mas é na verdade uma central única de oportunistas, em que há vários outros sindicatos ali pendurados. É uma gente que vive, né, como se fosse uma espécie de parasita, tomando a contribuição sindical daqueles que são obrigados a pagar pela sobrevivência desses sindicatos, e essa turma acabou querendo transformar, né, fazer essa greve geral, que foi propositalmente escolhida agora para o dia 28 por uma questão muito simples. É uma sexta-feira, depois vem sábado, depois tem domingo, e dia 1º é dia do trabalho, né? Que no Brasil, no dia do trabalho não se trabalha, né? Parece piada pronta. Pois é, mas no dia do trabalho tudo é fechado, ninguém trabalha. Então o que a pelegada fez? O que a turma ligada aos sindicatos, também MST, MTST, o que essa turma fez? Eles costuraram essa greve geral, né, que viria já, né, depois emendada no final de semana, emendada em um dia de feriado, né, dia 1º de maio, e muito próxima da audiência, do que seria a audiência do ex-presidente Lula com Sérgio Moro. Sérgio Moro marcou para o dia 3, num primeiro momento, essa audiência entre ele e Lula. E era um momento de grande expectativa, inclusive porque há, né, não é nem o risco, né, quase a certeza de que Lula fique por lá, seja preso, né? Por conta disso, pela estratégia montada, né, por esses sindicatos, pelo MST, pelo MTST, a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná pediram para que a data fosse transferida. Então Lula será ouvido por Moro no dia 10 e não mais agora no dia 3, que seria, né, logo depois aí do feriado do Dia do Trabalho. Então isso acabou melando um pouquinho os planos aí da turma ligada ao PT, né, daquela turma que bate bumbo para o governo de esquerda, né, para aquele que foi um governo de esquerda e hoje tenta voltar ao poder de qualquer forma, mas as mobilizações já estavam organizadas. E repito, mobilizações que acabaram levando muita gente no embalo, sabe aquela coisa de entrei de gaiato no navio, né, as vaquinhas de presépio, gente que acabou saindo às ruas achando que estava lutando por um direito, né? No Brasil se fala muito em direito, mas pouco em deveres, né? O brasileiro muitas vezes se esquece que todo direito tem que ser pago e que isso tem que sair do bolso e sair do bolso da população brasileira. Então a gente vê aí especialmente os servidores públicos lutando com unhas e dentes para que não tenha qualquer redução na sua aposentadoria ou nos seus benefícios, e funcionário público no Brasil tem benefícios, né, gigantescos em relação à iniciativa privada, né? Ainda que você tem um teto salarial, né, não passe daquilo, né? Mas você vê muita gente lutando, né, por aqueles direitos até agora, né, conseguidos, mas que o Brasil não consegue mais pagar, em especial depois da desgraça que o PT fez com a nossa economia. Então hoje é um dia aí de manifestações pelo Brasil, né, de greve, de enfrentamento com a polícia, de gente presa, né, e no próximo dia 1º, né, na segunda-feira, a gente pode esperar um cenário muito parecido com esse. E eu trago para você as notícias da próxima semana, claro, na semana que vem. Tchau, gente!